representação de uma fração. Como é que eu consigo representar uma fração? Então eu tenho aqui algumas figuras e eu vou representar essas figuras em forma de fração. Então, para me representar, eu faço o seguinte: eu olho a figura e vejo em quantas partes ela foi dividida. Eu noto nessa primeira figura que ela foi dividida em 4 partes. Então, o meu denominador, o denominador dessa fração, vai ser o total de partes em que esse inteiro, essa figura foi dividida. No caso são 4 partes. Já o número que fica em cima, que é o numerador, é a quantidade de partes que está destacada nesse inteiro. Nesse caso, as partes que estão pintadas de vermelho. Então, eu tenho essa parte aqui, que está pintada de vermelho. Então, esta parte é um numerador. Vou representar esta outra figura em forma de fração. Então eu vou contar o total de partes que tem nesta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 partes. Ou seja, esse inteiro foi dividido em 8 partes. Esse é o total de partes em que foi dividido o inteiro. Ele é o denominador. É o total de partes. E o numerador é a quantidade de partes que está destacada. Ou seja, a quantidade de partes que está pintada de vermelho. Então eu tenho 1, 2, 3. Logo, essa figura representa 3 oitavos. Nessa terceira figura, eu tenho aqui um círculo e ele foi dividido em 4 partes. Então, o total de partes são 4. E a quantidade de partes que está destacada, está pintada de vermelho, são 3 partes. Logo, essa figura, ela representa 3 quartos. Termos de uma fração. Para me identificar os termos de uma fração é muito simples, é muito fácil. O número que estiver em cima, ele é chamado de numerador. O número que estiver embaixo é chamado de denominador. E o que é que isso significa? O denominador é o total de partes que é dividido inteiro. Sempre isso aqui vai ser o total de partes que é dividido inteiro, o denominador. O numerador, por sua vez, é a quantidade de partes que é destacada, que é tirada do inteiro. Então, vamos identificar nestes dois exemplos quem é o numerador e quem é o denominador. Então, nesse primeiro exemplo, 3 oitavos, eu tenho aqui o número que fica em cima, ele é o numerador. E o número que fica embaixo, no caso aqui é o 8, que é o total de partes que foi dividido o inteiro. Ele é o denominador. Nesta outra fração, o numerador é o número que fica em cima. Numerador. E o número que fica embaixo, que é o 10, ele é o denominador.